horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Prezado ouvinte, com poder, misericórdia e justiça,
Deus, o Pai Celestial, tem manifestado o seu amor e bondade em favor daquele que procura dele se aproximar e que deseja viver de acordo com os princípios que formam filhos e filhas para o reino dos céus. Os benditos santos, preparados e enviados por Deus Pai nos dias presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberam a missão de manifestar a graça dos céus em favor de pessoas de bom coração, alcançadas pela salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a bendita Mãe Maria Santíssima, esses santos estão sempre disponíveis para alcançar e abençoar a tantos quantos buscam aprimoramento moral e espiritual para se tornarem merecedores das bem-aventuranças do Evangelho do Divino Salvador. Assim é que, sob o amparo celeste, muitos tiveram a alma e a vida regeneradas, foram libertos de vícios, dos maus costumes e abençoadas no lar e na família. Vivem bem, são protegidos de perigos e de males deste mundo e têm sido bem-sucedidos em suas realizações justas e honestas. Observes, prezado ouvinte, que o amor e a bondade divina podem ser observados e vivenciados em todas as perspectivas do lidar cotidiano daquele que é fiel. No entanto, a gratidão, a esperança e a confiança são os sentimentos que Deus Pai e os seus santos desejam contemplar na alma e na vida de seus filhos e filhas, do prezado ouvinte, de todos nós. Assim sendo, direcionemos ações de graças à Trindade Excelsa e ao Poder Celestial, em reconhecimento pela salvação da alma, pela vida, bênçãos, paz e saúde e pelas oportunidades e conquistas de cada dia. Sejam elas relevantes ou pequenas superações, tanto pessoais como de maneira generalizada em nosso entorno. Glorifiquemos ao Deus Altíssimo expressando glória e honra e ações de graças ao que está assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Em agosto de 2023, o Sr. Luiz Carlos da Silva trabalhava na reforma de uma residência, local desocupado e atulhado de objetos, sujeito à presença de insetos, entre outros. Em dado momento, ele foi surpreendido pela presença de um escorpião amarelo, animal de peçonha altamente tóxica, pronto para ferroá-lo. No entanto, graças à proteção divina, o Sr. Luiz Carlos se livrou a tempo daquela investida, como informou em depoimento de fé remetido de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, recebido na sede desta Igreja Apostólica em janeiro de 2024. Relato que finaliza direcionando ações de graças a Deus Pai e aos seus santos, em reconhecimento por essa e por muitas outras bênçãos recebidas para si, para o lar e a família. Sentimento de carinho
faz cantar. Este carinho sempre me acompanhou, desde o dia em que a avó Rosa no céu foi reinar. Partiu com ela um pedaço do meu coração, ficou comigo a vontade de também querer partir. Mas sei que preciso fazer crescer meu galardão, para depois, igual a ela, ao céu subir. A vontade aliada ao verdadeiro amor é o sentimento que faz de mim uma vencedora, que me dá a esperança de um dia rever a Santa Avó Rosa com todo seu esplendor. Sinto este carinho forte no meu coração e prossigo cantando até a eternidade. E prossigo cantando até a eternidade. E prossigo cantando até a eternidade. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Mirassol, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19 horas, aos domingos às 18h30 e às quartas-feiras às 19h30. Rua Chile, número 3270, Vila Souza. São José do Rio Preto, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30, aos domingos às 19 horas e quinzenalmente às quartas-feiras às 19h30. Rua Manuel Del Arco, número 171, Residencial Alto das Andorinhas. Lins, São Paulo, com reuniões aos sábados às 18h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Melquíades de Andrade, número 420, bairro Alto da Boa Vista. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org.
coração receberá, até quando Deus quiser. Façamos sempre a nossa parte, que o primaz faz a dele, antes de nós pedirmos. Com amor confiemos nesse santo, que é a nossa esperança, é a nossa grande glória. Sempre humildes perseveremos nesta fé, nossa alma é preciosa, bem juntinho da Santa Rosa. E se manchas em nossa alma existiram, agora queremos sempre conservar bem limpa. Jesus Cristo também se faz presente, sentimos realmente grande graça, grande luz. Para os céus viveremos eternamente, agradecendo ao primaz. Amém. Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Ramão Simval Medeiros Machado. Ó prezados e amados ouvintes deste santo programa Hora Milagrosa, eu saúdo-lhes com a paz do Senhor, nosso divino Mestre, Jesus Cristo, Príncipe da vida. E em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, e do Santo Irmão Aldo, desejo-lhes esta graça, que a bênção deste santo seja convosco. Tenham paz, sejam felizes e que sejam iluminados para santificar a sua alma. Prezado ouvinte, nós estamos num período muito importante na obra desta Igreja Apostólica, que é do Santo Batismo nas águas. Se aproxima o batismo nas águas nesta Igreja Apostólica. Ele é realizado conforme a vontade de Jesus nosso Senhor, ou seja, de todas as pessoas que, tendo crido no Evangelho de nosso Senhor Jesus, nesta doutrina apostólica, já estão vivendo e obedecendo na sua vida a doutrina e a disciplina de nossa Igreja. Temos aqui ensinado as pessoas a largarem dos erros, dos vícios, dos males, e a santificarem a sua alma. Agora notem, prezados, que o batismo, ele é exatamente para confirmar a sua fé, como filhos e filhas de Deus, decididas a viverem em santidade, a obedecerem à vontade de Deus Pai, de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Vó Rosa. Isto é para as crianças de 12 anos para cima já podem se batizar. E eu explico que nesta Igreja Apostólica, as crianças só são batizadas nessa idade dos 12 anos para cima, exatamente porque é quando uma criança já tem noção, tem consciência do mal e do bem, e pode escolher o caminho a seguir. É importante vocês, crianças, ouvirem o que eu vou dizer, que são ensinos do Santo Irmão Aldo. Vocês que já têm 12 anos de idade, eu tenho certeza que vocês já compreendem muito bem o que é certo e o que é errado, não é verdade? A mãe que está aí ouvindo junto, o pai, ensinaram os seus filhos o que é certo e o que é errado. Eles têm aprendido na igreja, nas mensagens do Irmão Aldo, de como viver santamente. É importante, crianças, que vocês compreendam isto, porque o batismo é um voto que vocês vão fazer quando vão se batizar. Os adultos também, mas estou falando assim mais diretamente às crianças, porque precisam compreender que é um ato muito sério e muito importante que todos devem querer realizar na sua vida. Assumir este compromisso com Deus, de viver em santidade, em obediência à disciplina da igreja.
é de não praticar maldade nenhuma, de ser bons de coração para com o seu semelhante, não é? Para com os seus irmãozinhos em casa, obediente para os pais, para com os mais velhos, serem obedientes à professora na escola, serem crianças de bom coração, que não sejam briguentas, porque note que uma criança filha de Deus, ela não é briguenta, mas ela sabe viver em paz, sabe tratar bem as outras crianças com educação, com bondade, sabe repartir o pão, né? Vou dizer assim, com o seu semelhante. Não é uma criança egoísta, mas sabe fazer o bem, sabe ajudar também as crianças, seus amiguinhos na escola, seus irmãozinhos em casa. Isso é uma criança filha de Deus. E que não é teimosa com o papai, com a mamãe, é uma criança humilde, que ouve os conselhos e obedece, e pratica na sua vida, obedece à disciplina da igreja. Note que as crianças apostólicas não andam sem roupa. A criança cresce aprendendo a ter pudor, ter vergonha de expor o seu corpo para os olhos dos outros. As mães devem ensinar as crianças assim, e as mães devem dar exemplo também. O pai, os mais velhos, para que as crianças, quando virem se batizar, então já compreendam essas coisas e vivam assim. Então, vocês que são meninos e meninas que estão me ouvindo agora, como estão vivendo aí em casa? Com a mamãe, com os seus irmãos, na escola, vocês são briguentas? Vocês vivem batendo nos outros? Vocês vivem jogando bola na rua, andando de casa em casa? Como vivem? Cuidado, que viver com Deus é muito bom. É a coisa mais bela da vida de uma criança. Ter o anjo de Deus na sua companhia. Mas tem que ser humilde, bondosa, como eu acabei de explicar. E nunca fazer o mal. Sempre fazer o bem. Sempre fugir do erro, do pecado, das malícias deste mundo, das pessoas maldosas e invejosas, que gostam tantas fantasias. Cuidado com a internet. A internet é muito boa para estudar, para conhecer muitas coisas boas, para se comunicar com as pessoas de bom senso, mas cuidado que também tem muita maldade. E é preciso os pais ensinar as suas crianças a fazer a boa escolha daquilo que é bom, para si e evitar aquilo que é mal. E então nós temos também ensinado para que vocês, crianças, quando forem se batizar, vocês vão se batizar no próximo batismo? Estão preparados? Estão em santidade? Vocês querem viver daqui para frente, ou seja, do seu batismo para frente, a sua vida inteira, toda a sua vida com Deus? É isso que vocês querem? Pois o batismo dá exatamente isto, este direito de viverem com Deus, porque quando vocês forem se batizar, vocês virão para a sede da nossa igreja em São Paulo para receberem mais ensinamentos durante as reuniões que nós temos antes do batismo. Tem reuniões preparatórias para fazer vocês lembrarem dos ensinos que estão recebendo e ver se vocês estão realmente dispostas a serem bondosas e viver com Deus, de bem com a sua família, com as pessoas, praticando sempre as coisas sendo honestas, falando sempre a verdade. E aí, após então essas reuniões, vão se batizar. E antes de descerem ao tanque batismal, vocês vão fazer um voto que o pastor que dirige o batismo vai então falar e vocês vão repetir de livre e espontânea vontade fazendo o voto, dizendo que prometem a Deus de viverem santamente, de obedecerem a sua doutrina, de respeitarem o seu semelhante, de amarem a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Enfim, então vocês vão fazer naquela hora o voto, prometendo que vão obedecer durante toda a vida. E aí vão ser então batizados, mergulhados na água, e o pastor que vai lhe batizar, lhe batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, a Santa Avó Rosa. E naquele momento, o seu passado vai ficar nas águas. Deus diz, do teu pecado eu não me lembro. E dali para frente vão ser uma nova pessoa.
vão viver uma nova vida, agora uma vida unida a Deus, de santidade, de paz, e serão muito abençoadas para serem muito úteis ao reino dos céus, para a sua família e para serem pessoas realmente honradas, santificadas, preparadas para viver com Deus aqui na terra e um dia nos céus para toda a eternidade. Então, prezados ouvintes, o batismo nos proporciona isto, mas precisa fazer com verdadeira fé. E eu lhes falo estas coisas em nome do Santo Irmão Aldo, desejando que vocês se preparem para vir se batizar ou neste batismo que teremos logo daqui mais uns dias, ou no outro batismo, ou quando tiver a idade certa, dali em diante possam vir. E os pais se esforcem para ajudar a preparar os seus filhos, não é? Com esse conhecimento dos céus, com muita bondade, com muita paciência, com um bom exemplo de vida santificada, de pai e mãe que vivem em união, com respeito, dando bom exemplo aos seus filhos. E assim a Santa Avó Rosa, Nossa Mãe Maria Santíssima e Jesus Nosso Senhor os ajudarão a ser sempre felizes e, ao se batizarem, então, serem muito abençoados e terem a vida do Espírito de Deus. Dali em diante, terão um Espírito vivo, cheio da unção e das virtudes do Espírito do nosso Deus, e assim serão santas filhas e filhos de Deus. É o que eu lhes desejo, em nome do nosso Santo Irmão Aldo. E para lhes ajudar ainda mais, neste momento eu passo a orar em vosso favor. Creiam nisto que o Santo Irmão Aldo tem nos ensinado e venham se batizar, e eu vou orar por todos. Ó bendita e Santa Avó Rosa, eu rogo nesta hora de oração que a Senhora ilumine estes corações para que estas palavras que são dos céus, que o Santo Irmão Aldo tem nos ensinado, fiquem nestes corações. E estas crianças, senhores, senhoras, estes jovens, então decidam se batizar como um desejo profundo da sua alma, muito sincero de viver para Deus. E venham se batizar, que a Senhora Santa Avó Rosa os abençoe e os ajude para que eles alcancem esta grande graça de receberem o batismo e viverem para Deus. Rogo que abençoe esta família, este lar, estas crianças, todos os componentes desta família, todos os ouvintes da Hora Milagrosa. E eles tenham paz, tenham a tua graça e vençam as lutas e os obstáculos que possam surgir no seu caminho até para tentar impedir a sua fé. Que a Senhora os livre desses males e abençoe o seu trabalho, seus negócios, sua saúde, para que eles vivam em paz e sejam prósperos. E eu rogo, Santa Avó Rosa, que a Senhora unja a água e o óleo que eles aqui puseram para receber a unção do Espírito de Deus, do teu poder, para serem libertas de males, de sofrimentos, para adquirirem saúde e os benefícios dos céus para a sua vida. Prezados irmãos e irmãs, ouvintes deste programa, crianças que estão me ouvindo, confiem na graça de Deus, que a Santa Avó Rosa, Jesus Nosso Senhor, com os anjos dos céus vos abençoam e que a nossa Mãe Maria Santíssima os proteja a cada dia também. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.